No presente ano de 2009, se completam 70 anos do início da Segunda Grande Guerra Mundial, iniciada, então, em 1939, a partir da invasão dos exércitos alemães nazistas sobre o território polonês. E essa guerra, que envolveu uma série de países do Ocidente e até do Oriente, como no caso os japoneses ou soviéticos, lá do leste europeu, os americanos, os italianos e principalmente os alemães, ingleses, franceses. A Segunda Grande Guerra, ela só pode ser compreendida a partir de um elemento crucial que vai deflagrar o conflito global, que é o surgimento do nazifascismo. Não haveria, provavelmente, Segunda Guerra, não haveria uma guerra nesses contornos globais se não tivesse surgido o nazifascismo. O nazifascismo que compreende o fascismo italiano, criado por Benito Mussolini, lá na década de 20, e o nazismo ou nacionalsocialismo, que em alemão, Nationalsozialismus, ficou partido nazi, na de nacional e esse zi de socialismus, que é socialismo em alemão. Então, nós só temos esse grande conflito global devido ao surgimento do nazifascismo na década de 20, na Itália, repetindo, e na Alemanha na década de 30, subindo ao poder, com Hitler na chancelaria do governo alemão e depois se tornando Führer ou líder, em 1933. Pois bem, existem historiadores como o egípcio de origem, o egípcio que depois teve sua vida acadêmica toda na Inglaterra, o Eric Hobsbawm, que escreveu a grandiosa obra A Era dos Extremos. Para o Hobsbawm e outros historiadores contemporâneos, esse período da Segunda Guerra Mundial, na realidade, é uma extensão do conflito que ocorrera décadas antes, entre 1914 e 1918, que foi a chamada Primeira Grande Guerra. Então, para Eric Hobsbawm, não é válido você enumerar Primeira Guerra e Segunda Guerra. Para Hobsbawm e outros historiadores contemporâneos, a gente deve compreender esse período de 1914 a 1945 como um período de conflitos, como uma única guerra, e que tivera entre 1918 e 1939 20 e poucos anos de, digamos assim, de uma paz um pouco maquiada, ok? Que é o chamado período entre guerras, que, por exemplo, no caso da Alemanha, assistiu, a construção da chamada República de Weimar, depois do final da Primeira Guerra, e a própria queda dessa República de Weimar e a ascensão de Hitler como Führer da nação alemã, o Partido Nacional Socialista ou nazista assumindo cadeiras e posições no governo alemão até chegar a tal ponto que o seu líder inclusive ideológico, Hitler, ele vai se tornar uma espécie de ministro, primeiro-ministro da República Alemã, e logo em seguida ele acaba assumindo todo o poder no país. Ok? Pois bem, então, esse conflito que agora se completa 70 anos de início, que a gente conhece classicamente como Segunda Guerra, ele então pode ser visto como um momento derradeiro de um conflito que já havia ocorrido inicialmente entre 14 e 18. Ok? Muitos historiadores, inclusive, trabalham com a perspectiva de que uma das principais, se não a principal causa da Segunda Guerra Mundial
é exatamente o revanchismo criado ao final da Primeira Grande Guerra. Ao final da Primeira Grande Guerra, no Tratado de Versalhes, inclusive o eminente sociólogo Max Weber esteve presente, né, na elaboração desse tratado, na discussão desse tratado, como curiosidade, foi imposto à Alemanha condições terríveis. Né? A Alemanha ficou proibida de fazer uma indústria bélica, ficou proibida de manter o exército, ou seja, praticamente se culpou a Alemanha, se culpabilizou a nação alemã pela Primeira Guerra, fez com que a nação alemã pagasse, né, valores altíssimos, né, devido à Primeira Guerra, né, já que ela estava sendo culpabilizada, você que vai pagar aqui, né, os prejuízos da guerra aqui que nós vencedores tivemos. E além disso, a economia alemã ficou estagnada. E essa estagnação gerou uma pobreza, uma miséria muito grande na Alemanha. Na Alemanha da década de 30, para se ter uma ideia, a inflação passava os 3 dígitos. Isso significava o quê? Que o preço do pão pela manhã era outro no início da tarde, era outro no dia anterior e assim sucessivamente, a chegar a tal ponto que para comprar um único pãozinho era necessário um carrinho de pedreiro cheio de moedas, devido à inflação e à miséria produzidas nesse contexto. Contexto de miséria e de estagnação econômica que vai provocar um revanchismo violentíssimo, que vai gerar ódio, e esse ódio vai se substancializar, se materializar na ideologia do nacionalsocialismo e na figura de Adolf Hitler.